estamos aqui na sala da Escola Bíblica Discipuladora com alegria muito grande esse dia, agradecendo a Deus pela sua vida que nesse momento nos ouve. Eu queria iniciar fazendo uma oração. Deus, muito obrigado por mais essa oportunidade de estar diante da Tua Palavra. Peço ao Senhor que nesse momento eu possa aplicar essa palavra aos nossos corações, corações de todos aqueles ouvintes da Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. Nós estamos nessa escola hoje falando sobre o profeta Jeremias, a palavra de Deus vindo através do profeta para falar para o povo de Israel o que ele queria com aquele povo. E eu queria ler Jeremias, capítulo 29, versículo 11, você pode acompanhar. Diz assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, plano de fazê-lo prosperar e não lhe causar dano, plano de dar-lhe esperança e um futuro. Essa é a palavra que Deus envia ao profeta, ao coração do seu povo, o povo de Israel, e ao nosso coração também nessa manhã. Nós vivemos aqui no mundo, nós temos esse Deus, esse mesmo Deus, esse povo que está falando através do profeta. Nós temos esse Deus como um Deus de promessa, um Deus de maravilha, um Deus que cumpre a sua palavra. E aqui ele está levando uma palavra de certeza, de esperança ao povo de Israel. Daqui a pouquinho vamos ver que esse povo estava numa situação muito difícil. E como é bom nós ter esse Deus como Pai, né? Nosso Pai. Esse é o nosso Pai, é o Deus da aliança, o Deus, né, de promessa, o Deus que faz a promessa e cumpridor também das alianças e das promessas para aqueles que o servem. É um Deus presente nas dificuldades, é um Deus também presente na mudança também, mas é um Deus que nos diz: não temas. Ele estava falando isso para aquele povo ali de Israel, aquele povo estava vivendo um momento difícil, e a palavra não tema está nas Escrituras Sagradas, faixa de 366 vezes, e para nos trazer esse alívio, essa segurança que Ele nos dá. Então, Ele não diz: não tema, eu estou contigo. Isso é o Deus que nós servimos. Eu te tomo pelas minhas mãos, não tenha medo. Então, essa palavra nos traz certeza e segurança, porque Ele é o nosso escudo, é a nossa fortaleza, é o nosso socorro bem presente na angústia. É um Deus presente. Então, nós estamos vivendo dias difíceis, dias de pandemia, dia também final dos tempos. São tempos, né, dificultosos, mas esse Deus está conosco. Ele está sempre conosco. Ele disse que estaria conosco todos os dias, até a consumação do século. Então, é um Deus que se faz presente na nossa vida, através do Espírito Santo, ao receber Jesus como nosso Senhor, como nosso Salvador. A Bíblia diz que nós somos selados com o Espírito, então nós temos Deus em nós através do Espírito. Então, esse povo de Deus que nós estamos falando aqui, de Israel, estava na escravidão da Babilônia. É um povo que já tinha saído de uma escravidão no Egito, ficou 400 anos. Agora Deus tinha enviado esse povo para ser escravo na Babilônia por ter dado ouvido aos falsos profetas. E nessa escola eu queria te chamar a atenção para ter cuidado com os falsos profetas. Esse povo deixava de ouvir a palavra, os verdadeiros profetas, para dar ouvido aos falsos profetas. Então ele estava ali por causa disso. Precisamos ter esse cuidado com pregadores de rosa. Nós estamos vivendo esses tempos de pregadores de rosa, né? Então ali, se vocês olharem um pouco no texto atrás, vocês vão ver que ali tinha muitos profetas que foram também escravizados junto com o povo de Israel, muitos sacerdotes. Então, eram os falsos. E vocês podem entender que o povo nunca gostou dos verdadeiros profetas. Jesus chegou a dizer, né, ali em Jerusalém, quando Jesus chorou, né, que mata meus profetas. Jerusalém, Jerusalém, que mata meus profetas. Como eu queria juntar vocês como a galinha junta os seus pintinhos, mas o povo não gostava dos verdadeiros profetas. Ia matando os profetas, mataram todos os profetas, inclusive João Batista, que é declarado como o maior profeta nascido de mulher.
e por fim mata o maior de todos os profetas, Jesus Cristo. Esses não conseguiram, né, matar totalmente, que Jesus ressuscitou e vive entre nós. Então esse povo, ele dava ouvido a esses falsos profetas, aos falsos sacerdotes. Era religioso demais, mas não dava ouvido à palavra de Deus. Então o povo estava ali, né, por causa dessa situação, porque não dava ouvido à verdadeira palavra, o verdadeiro profeta. No verso 8 e 9 aí de Jeremias 29, vai falar assim: porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, não deixe que os profetas e adivinhos que há no meio de vocês o enganem. Não dê atenção aos sonhos que vocês os encorajam a terem. Eles estão profetizando mentira em meu nome. Eu não os enviei, declara ao Senhor. Então é palavra para nós tomarmos cuidado, como eu estou falando aqui, dos falsos profetas de religião vazia que fala que Deus está falando sem Deus estar falando. Nós precisamos estar atentos com a palavra de Deus, é isso que eles estão fazendo aqui nesse momento. Então, diante da palavra, para ouvir aquilo que Deus está falando aos nossos corações. E por dar ouvido a si mesmo e deixar de obedecer ao Senhor, a palavra. Então, e deixar de temer ao Senhor e abandonaram a lei do Senhor e foram construindo ídolos e mais ídolos. É uma coisa que Deus muito detesta, são ídolos. E aquele povo foi abandonando a Deus e buscando ídolos. Mesmo com tantos erros, eu queria chamar a atenção, mesmo com tantos erros daquele povo, Deus ainda estava protegendo aquele povo. Deus ainda estava cuidando daquele povo. Deus não deixou aquele povo à mercê. Estava ali escravizado na Babilônia, mas Deus continuava trabalhando para aquele povo, enviando o verdadeiro profeta Jeremias para levar aquele povo uma palavra segura, uma palavra de certeza, uma palavra que trouxesse alívio àquele coração. Então é isso que Deus estava fazendo através do profeta Jeremias. Deus não abandonou aquele povo, Deus continuava cuidando daquele povo, dando toda essa certeza àquele povo. Que Deus queria que aquele povo voltasse para Ele, que aquele povo abandonasse os seus ídolos, os seus deuses, e tivesse Ele como o único Deus, né, verdadeiro que deve ser. Então, isso é a história, é o contexto desse texto que nós estamos lendo aqui de Jeremias, capítulo 29. Deus queria que aquele povo vivesse aquele dia, o hoje daquele dia, quando Deus envia o profeta para que aquele povo, né, casasse ali, tivesse filhos, orasse por aquela nação, né, trabalhasse por aquela nação, abençoasse aquela nação, para que aquela nação também crescesse, para que ele também fosse abençoado. Hoje nós vemos muitas pessoas, né, torcendo contra os governantes, falando mal dos governantes, e não deve ser assim. Nós devemos orar pelos governantes, para que os governantes trabalhem bem e nós possamos viver melhor no país onde nós estamos também. A Bíblia manda nós sempre orar pelas autoridades, não falar mal. É isso que Deus também estava mandando o profeta falar para aquele povo: olha, vocês continuam aí, né, casando, tendo filho, orando pelas nações, abençoando a nação, para que vocês também sejam abençoados. Então esse é o Deus que cuida do seu povo, mesmo naquela condição difícil. Deus estava cuidando, estava levando promessa, palavra de certeza àquele povo. Então Deus estava falando através do profeta que Deus tinha o melhor para ele. Deus tinha o melhor para aquele povo. Deus tem o melhor também para nós hoje, como povo de Deus. Deus sempre tem o melhor para cada um de nós hoje. E Deus quer que nós vivemos o hoje. O passado não tem conserto. O hoje, nós precisamos viver o hoje como se fosse o último dia. Porque o amanhã nós não sabemos. Amanhã, o versículo 11 está dizendo que é Deus que conhece. É Deus que sabe o plano que Ele tem para nós. Plano de prosperar, de ter paz, é isso. Então é isso que Deus estava falando para o povo de Israel ali naquele momento, levando esperança, certeza de um futuro garantido, um futuro ali naquela terra, que depois traria aquele povo para Israel de novo. E também falando do futuro eterno, é o céu, futuro que todos nós temos. Então eu queria dizer para os meus queridos irmãos e minha querida igreja, nesse momento, né, que nós vamos viver o hoje, nós precisamos viver o hoje.
Hoje é o dia de nós viver. Por isso que a palavra diz, hoje se ouvir a minha voz, não endureça o vosso coração. É hoje, com certeza de um futuro garantido. Nós temos que viver o hoje, sabendo que o nosso futuro já está garantido. Porque Jesus ali na cruz do Calvário, ele já garantiu, ele pagou a nossa dívida, pagou aquilo que nós devia, e nosso futuro já está garantido no céu. Nós temos essa esperança de termos dias melhores aqui, sabemos que estamos vivendo um tempo difícil, e temos tempo de Covid, tempo de tribulação, mas temos esperança que Deus está no barco conosco e tem ainda um futuro garantido para cada um de nós. Então nós precisamos viver esse hoje aqui, igual o verso 11 aí, precisa estar muito gravado em cada coração de cada cristão que vive a palavra de Deus, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, plano de fazê-lo prosperar e não de causar dano, plano de dar-lhe esperança e um futuro. Meus irmãos, essa palavra tem que estar gravada na nossa mente, na nossa alma, no nosso coração, em todo momento que passarmos por alguma dificuldade, nós podemos ir para esse verso da palavra de Deus. É um verso que nos dá garantia, nos dá certeza, nos traz futuro, nos traz paz. Por isso que isso está gravado no nosso coração. E com isso, quando nós estamos com essa palavra gravada no nosso coração, nós não damos ouvido aos falsos profetas. É o que Deus também está chamando a atenção nós nessa noite. Falsos profetas são lobos que estão no meio de nós. Então nós precisamos dar ouvido à palavra do Senhor, ter ouvido aos verdadeiros profetas, como nós já falamos agora há pouco. Deus está convidando aquele povo, estava convidando aquele povo, e está convidando a Igreja Batista Boa Fortuna hoje, abandone qualquer prática pecaminosa. Deus não trabalha com pecado, Deus não trabalha com prática pecaminosa. Aquele povo precisava de abandonar aquelas práticas de ídolo, aquela prática de abandonar o Senhor. Abandonar o Senhor é prática pecaminosa. Nós precisamos de cada dia mais buscar o Senhor, não abandonar o Senhor. Então, abandonar aquelas práticas pecaminosas, já falamos aqui, e hoje nós estamos precisando de investir no hoje. Eu já falei agora há pouco, nós precisamos de investir em cada momento, no hoje com Deus, porque eu já falei que o passado não tem conserto, mas o hoje nós podemos aproximar mais de Deus, buscar a Deus de toda a nossa alma, de todo o nosso coração, buscar enchimento do Espírito Santo, buscar na palavra aquilo que Deus está falando, não ouvir o que o homem está falando, mas que, como o profeta Jeremias, em todas as situações, aqui no texto da palavra, ele diz, assim diz o Senhor. E assim nesse momento, quem está falando é o Senhor. É o Senhor que está falando. É o Senhor que está alertando a cada um de nós a abandonar as práticas do pecado, investir no hoje, temer ao Senhor, guardar a lei do Senhor. Lá em Eclesiastes diz que aí cumpre toda a lei, quando nós tememos ao Senhor e guardamos a lei do Senhor. O Senhor precisa ser respeitado, e nós viver praticando a lei do Senhor. Então Deus queria que aquele povo comesse do melhor. Deus sempre tem o melhor para nós. Deus quer que o povo dele coma do melhor. Deus tem o melhor da terra para cada um de nós. Então, e aquele povo estava comendo o quê? Migalha ali na Babilônia. Aquele povo estava passando aperto ali na Babilônia. E Deus tinha a terra que mana leite e mel, quando tirou aquele povo da escravidão do Egito. E agora Deus estava preparando aquele povo para trazer para a terra de novo, para abençoar aquele povo. Deus está trazendo aquele povo para comer do melhor da terra. E tem uma canção do Nando Azevedo que ele diz, se eu obedecer a sua lei, eu comerei do melhor dessa terra. Deus sempre chamou o seu povo à obediência. O povo sempre desobedeceu o Senhor, mas Deus sempre quis de nós, povo dele, que nós fôssemos um povo obediente para comer do melhor da terra, para ser bendito. E o Nani diz na sua canção, bendito eu serei quando eu obedecer a sua lei. É isso que Deus quer de nós, é isso que Deus quer de mim, é isso que Deus quer de você, que nesse momento está ouvindo essa palavra do Senhor, obediência ao Senhor.
Então, quando nós obedecemos, nós vamos comer o melhor dessa terra. Nós vamos ser chamados de bendito. Bendito. Como diz a canção do Nani Azevedo. Eu serei bendito se eu simplesmente obedecer. Então, eu quero ser um bendito do Senhor. A gente tem procurado viver no temor do Senhor, na obediência da palavra, para que Deus possa achar nós como um bendito do Senhor. E você, nesse momento que ouve essa palavra, seja um bendito do Senhor, né? Creia nessa palavra, né? Obedeça essa palavra, obedeça a lei do Senhor, que aí nós vamos comer do melhor da terra, eu e você. Então, é isso que Deus quer. No verso 11 ele diz, né? Porque sou eu que conheço, nós não conhecemos o amanhã. Nós não sabemos o que vai acontecer daqui a uma hora, daqui a um minuto. Mas eu conheço os planos que tenho para você. Olha aí, que coisa linda essa palavra. O plano que tenho para vocês. Diz o Senhor. Quem está falando é o Senhor. E nós podemos acreditar na palavra do Senhor, porque se Deus falou, Ele é cumpridor de promessa, da sua palavra, daquilo que promete, da aliança que Ele tem com cada um de nós. Então sou eu que conheço os planos que tem para vocês. Diz o Senhor, plano de fazer prosperar e não de causar dano. Podemos ser próximos na vida espiritual, em todas as áreas da nossa vida. Prosperar, plano de fazer prosperar e não de causar dano, plano de dar-lhe esperança. Olha que coisa linda, é saber que nós podemos ter essa esperança desse Deus que tem um plano melhor para cada um de nós. Deus tinha o melhor para aquele povo. Daí os 70 anos cumpriram, Deus leva aquele povo lá para a terra de novo. Para a terra onde que tinha do melhor para aquele povo. Então ele tem e deu esperança àquele povo, trabalhou no coração daquele povo, para que aquele povo tivesse esperança e certeza de um futuro. O futuro nosso pode estar garantido aqui, mas também está garantido na eternidade. Porque nós temos uma segurança que quando nós aceitamos Jesus como Salvador, cremos nessa palavra, obedecemos essa palavra, nós já estamos garantidos ali no céu. Que Deus abençoe você, Deus abençoe a mim nesse momento, que nós sejamos cumpridores dessa palavra, obedientes a essa palavra, que você volta a Jeremias 29, lê Jeremias 29, todo o capítulo 29, volte atrás, para ver como Deus sempre mandou a palavra para o povo, para que o povo abandonasse as práticas pecaminosas. É o que Ele fala para nós hoje. Deus quer que nós sejamos santos, como Ele é santo. E nós vivemos hoje uma vida de santidade, de busca, de enchimento do Espírito Santo. Que Deus nos abençoe e que essa palavra fique gravada no nosso coração. Eu queria orar mais uma vez. Deus, muito obrigado por essa palavra, que vem falar diretamente ao nosso coração, nos prevenindo, Pai, contra os falsos profetas, falsa religião, e mostrando para nós que nós possamos viver mesmo num mundo desse, com tantas aflições, mas nós podemos ter bom ânimo, que o Senhor está conosco todos os dias, nos dando paz, segurança, certeza e ainda garantindo o nosso futuro na eternidade. Obrigado por todo que ouve. Que Deus abençoe toda a igreja em nome de Jesus. Amém. Bendito serei.